O assunto hoje é suprimentos de primeiro socorro. Aquilo que você tem que ter em casa para uma situação de emergência. Então vamos começar com as ataduras, esparadrapo, band-aid, água oxigenada, soro fisiológico, tudo aquilo que serve para realizar um curativo, né? Então, eu mesmo já passei uma situação em casa em que eu tenho uma caixa de primeiros socorros lá no meu banheiro, mas estourou o box do banheiro, eu escorreguei, caí, cortei o joelho e também tive uma série de outras escoriações. Então eu estava nada grave, mas sangrando tudo que era lado. O que eu tinha no banheiro era suficiente para um curativo no dedo, um curativo na mão, nada mais do que isso. Então eu pedi para o meu filho, ele desceu, veio no nosso depósito de material e lá tinha uma caixa de suprimento de primeiro socorro. Pegou aquela caixa, levou lá para cima, a partir daí eu tive acesso a ataduras grandes, mais esparadrapo, mais soro fisiológico para lavar as feridas e pude chegar no hospital já quase tudo resolvido. Só faltava dar uns pontinhos no joelho. Então, assim, é uma coisa simples, uma coisa que aconteceu em casa, não teve nada grave, mas o ter em casa o material de primeiros socorros, eu não preciso discorrer sobre a importância disso. Então, o número 1, que eu diria, é material para curativo, mas não é um curativozinho no dedo só, não. Tá? É curativo para várias coisas, ou para várias pessoas. Nós podemos enfrentar uma situação que nós tenhamos múltiplos feridos, e nós tenhamos que cuidar de muita coisa. Ou um ferido que tem que trocar de curativo constantemente. Eu posso não ter acesso a isso fora da minha casa. Então é importante que a gente tenha uma caixa com muita coisa em termos de curativo. Quem conhece mais o assunto primeiros socorros, conhece a bandagem triangular. A bandagem triangular é muito utilizada pelo Corpo de Bombeiros, nada mais é do que um pedaço de pano, pode ser feito de um lençol, né? Um pedaço de pano triangular, aproximadamente de uns 60 por 2 lados de 45. Isso aí deve ser lavado e passado e dobrado de tal maneira que possa ser utilizado. Essa bandagem tem inúmeras serventias, certo? Ou se comprar na farmácia bandagens de vários tamanhos para que você possa fazer curativos com eficiência. Lembrar que um curativo sempre começa com a limpeza do ferimento, certo? Seja com água e sabão, água e detergente, com alguma coisa eu tenho que fazer a limpeza do ferimento, certo? Acrescentar aí uma água oxigenada, um metiolate, certo? Alguma coisa mais forte, até um álcool 70, certo? Para lembrar dos velhos tempos que o metiolate ardia, então o álcool 70 também serve para isso, para depois a gente fazer o curativo especificamente. Então, material de curativo em quantidade, prevendo, por exemplo, que eu tenho que fazer um curativo no abdômen. Eu tenho que ter uma faixa que dê a volta no abdômen algumas vezes. Tá? Então eu preciso realmente ter material. Esparadrapo, o comum mesmo, tá? Pode ser substituído por fita crepe? Pode, é uma opção, tá? Mas o esparadrapo, fita crepe como auxiliar também, e com isso eu vou ter um material básico para um curativo. Os conhecimentos para se fazer o curativo é outro vídeo. Remédios. Remédios é uma coisa controversa. Se você toma remédios controlados, é importante que você tenha controlados e de uso contínuo. Então, se você compra esse tipo de remédio, se você toma esse tipo de remédio, faz algum tratamento, é interessante que você tenha esse remédio pelo menos por uns 2 ou 3 meses na sua casa, de forma que você não seja pego de surpresa com uma interrupção de fornecimento naquela área onde você está e você não tenha como realizar esse tratamento. Eu digo você ou algum familiar seu. Então, remédios controlados e remédios de uso contínuo devem se ter em casa. Mas eu posso ter alguns remédios, não se deve, em hipótese nenhuma, se automedicar. Mas eu posso ter alguns remédios, aqueles que são mais leves, que são vendidos na farmácia, inclusive sem receita, tá? Alguma coisa para
para uma gripe, um Vic Vaporub, alguma pomada, alguma coisa que sirva, por exemplo, para uma pancada, certo? Nós temos uma série de remédios que nós temos acesso, independente de receita, e sabemos o efeito. Só não devemos tomá-lo indistintamente. É importante, se você tiver alguém da sua família que tenha formação na área de saúde, né? Médico, um dentista, tá? Até um veterinário, que possa lhe dar uma luz sobre a utilização de remédios. Antialérgico é muito importante, uma pomadinha antialérgica, alguma coisa assim. Evitar remédios de ingestão, certo? Mas devemos ter essas coisas à mão, certo? Além de ervas medicinais, né? Aí já está na segunda etapa do sobrevivente master, que está pensando na sua sobrevivência ao longo do tempo, né? A longo prazo, se estabelecer em algum lugar, ter uma autossuficiência. Aí nós partimos para as plantas medicinais, imaginando que o sistema de fornecimento de remédios não esteja mais ocorrendo, não esteja funcionando. E aí nós vamos ter que obter conhecimentos e habilidades para plantar e trabalhar com essas plantas medicinais, certo? Então, remédio é bom ter em casa? É bom ter alguma coisa em casa, particularmente se você faz algum tratamento direto, mas devemos ao máximo evitar a automedicação. E por último, equipamentos, tá? Então, um medidor de pressão, que tem um nome bonito, né, e complicado, mas aquele aparelho de medir a pressão pode ser um automático, que independe de perícia no manejo. Um oxímetro, aquele aparelhinho de botar no dedo, que mede a oxigenação, certo? É importante, principalmente nesses tempos de epidemia. Com a Covid ele ajudava bastante no diagnóstico. Um estetoscópio para ouvir as batidas do coração. E alguém pode dizer, pô, mas eu não sei usar isso. Mas também não adianta você encontrar com um médico, você conseguir um médico, e ele vai te ajudar e você não tem nada para que ele possa trabalhar. Então, inclusive, kits de primeiros socorros em instituições públicas ou instituições privadas, eles devem ter esses aparelhos, porque às vezes a gente chega, né? Quem é médico aí? Quem pode ajudar? O médico pode ajudar, principalmente se ele tiver alguma coisa para trabalhar, né? Se ele puder medir o batimento cardíaco, se ele puder tirar a pressão da pessoa, ele vai tirar a pulsação, esse aí ele olha no relógio, mas ele usa o oxímetro. Com isso, ele já pode diagnosticar uma série de problemas ou pode dar uma direção no atendimento àquela pessoa. Então, equipamentos também são importantes, certo? Alguns equipamentos também são importantes. Se você puder aprender a trabalhar com cada equipamento desse, você pode, inclusive, realizar uma chamada telefônica, por exemplo, e dizer, olha, eu estou aqui atendendo uma pessoa, ela está com batimento cardíaco assim, ela está com o oxigênio que ela está absorvendo é tanto, e assim por diante. A pressão dela está tanto, então você consegue até uma orientação diferente. Lógico que tudo isso que nós estamos falando são situações de crise, são situações de emergência. O que nós devemos fazer no dia a dia é o quê? Procurar o profissional de saúde para fazer o atendimento ideal, o atendimento num local adequado, tá? Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Eu sempre procurei passar isso para os meus filhos, para as minhas filhas, para o meu filho, e ele me contou recentemente que, trabalhando lá na sua fábrica, um funcionário prendeu o dedo numa máquina, fez um estragozinho meio grande no dedo, e a empresa não tinha material de primeiro socorro. E ele saiu, adquiriu e fez o curativo. E aí ele brincou, né? Falou, pô, pai, eu estava fazendo curativo no dedo do cara, parecia que eu era um neurocirurgião, todo mundo me olhando. Ou seja, nós estamos assim contribuindo com a sociedade, inclusive com as nossas habilidades e conhecimentos. Pensem nisso, sobrevivam e vamos até o próximo.